Encontrei o diário do meu avô entre seus pertences, numa gaveta que ele mantinha trancada. Nunca soube o motivo. As páginas guardavam relatos de lugares por onde passou, e de coisas que ele viu, que até hoje não sei explicar. Abri numa página ao acaso. 14 de outubro de 1926. Vale de Corran. Cheguei ao vale ao entardecer, quando o sol já não bastava para afastar o frio que subia da terra. 3 dias de estrada haviam me deixado com as botas gastas e a bagagem mais leve do que quando parti. Parte dela trocada por comida em vilarejos que mal lembro o nome. Corran ficava encaixado entre 2 montanhas, tão fechado por elas que o sol parecia visitar o vale por poucas horas antes de se esconder atrás dos picos. As casas eram de pedra escura, os telhados baixos, e havia algo na disposição das ruas, estreitas, curvas, quase labirínticas, que parecia menos fruto do acaso e mais de um propósito que eu ainda não compreendia. Os moradores me receberam com uma hospitalidade estranha, generosa, mas silenciosa. Ofereceram-me pão e queijo de cabra sem que eu pedisse, indicaram a casa do ferreiro como lugar para passar a noite e evitaram, todos eles, olhar diretamente para a colina que se erguia a leste da vila, coberta de árvores secas e coroada por algo que, à distância, parecia os restos de uma construção antiga. Fui alojado na casa do ferreiro, um homem de ombros largos e poucas palavras chamado Aldrich. Sua esposa preparou uma sopa que comia em silêncio, sob o olhar de 3 crianças que não paravam de me observar da porta da cozinha, como se um estranho fosse a coisa mais interessante que Corran via em meses. Talvez fosse. Antes de me acompanhar ao quarto, Aldrich parou junto à escada e me fez uma única pergunta, num tom que não convidava a perguntas de volta. O senhor ouve os sinos à noite? Respondi que não, intrigado. Ele apenas assentiu, como quem confirma algo que já esperava, e fechou a porta do meu quarto por fora ao se retirar. Ouvi a tranca deslizar do lado de fora. Não fiquei ofendido. Parecia mais um hábito da casa do que desconfiança de mim. Dormi mal, incomodado pelo frio que entrava pelas frestas da janela. Passada a meia-noite, acordei com um som distante. Um sino badalando, lento e grave, vindo de algum lugar entre as montanhas. A princípio pensei ser sonho, mas o som se repetiu, uma segunda vez, depois uma terceira, com o mesmo intervalo preciso entre cada badalada, como se alguém ou algo puxasse a corda com regularidade de relógio. Levantei-me e fui até a janela. A vila inteira estava às escuras, as casas fechadas, sem uma única luz nas frestas das portas, exceto uma, no topo da colina a leste, aquela que os moradores evitavam olhar. Havia um brilho fraco, tremeluzente, como uma vela protegida do vento por mãos cuidadosas. O sino continuou tocando por talvez 10 minutos. Depois, silêncio. Tentei voltar a dormir, mas o som ficou preso em algum lugar entre meus ouvidos e minha memória, repetindo-se mesmo depois de ter parado de verdade. Pela manhã, perguntei a Aldrich sobre o sino. Ele parou o que fazia. Afiava uma foice, o som do metal contra a pedra interrompido de repente, e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Não era medo. Era mais parecido com cansaço, o cansaço de quem já respondeu a mesma pergunta vezes demais. Não existe sino em Corran, disse ele, finalmente. O último foi retirado da capela há mais de 60 anos. Perguntei por quê. Ele hesitou, e foi sua esposa quem respondeu, da porta da cozinha, sem erguer os olhos do pano que dobrava. Porque o padre da época subiu a colina numa noite como essa, e não desceu. Perguntei se haviam procurado por ele. Procuraram, disse Aldrich, por semanas. Encontraram a batina dele pendurada num galho, na entrada do que restou da capela velha. Nada mais. Desde então, me contaram, ninguém sobe aquela colina depois que o sol se põe. Nem os mais corajosos, nem os mais céticos.
Um caçador da vila vizinha, anos atrás, teria tentado provar que não havia nada a temer. Voltou antes do amanhecer, recusou-se a falar sobre o que viu e partiu de Corran na semana seguinte, sem nunca mais retornar. Perguntei, então, sobre a luz que eu tinha visto no topo. Aldrich ficou em silêncio por um tempo longo demais, antes de responder. Isso eu não sei explicar. Ninguém sabe. Deveria ter partido naquela manhã, como planejava. Mas algo em mim, talvez a mesma curiosidade que me tirou de casa para começar essa viagem, não conseguia deixar Corran sem entender ao menos um pouco do que se escondia naquela colina. Passei o dia conversando com os moradores, com a cautela de quem sabe que está pisando em território sensível. A maioria evitava o assunto ou repetia versões parecidas da história do padre desaparecido. Uma anciã, porém, sentada à porta de sua casa, me contou algo diferente. Disse que o sino não tocava todas as noites. Tocava apenas quando alguém novo chegava, um forasteiro, alguém de fora do vale. Como se o som fosse um chamado ou um aviso, dependendo de quem estivesse disposto a escutar. E a luz? Perguntei. A luz é dele, esperando para ver quem vai subir dessa vez. Não perguntei quem era ele. Algo na forma como ela disse aquilo me avisou que não haveria resposta, ou que a resposta seria pior do que a pergunta. Contra todo o bom senso, decidi subir a colina ao entardecer, quando ainda havia luz suficiente para enxergar o caminho, mas cedo o bastante para descer antes do anoitecer completo. A trilha era mais íngreme do que parecia da vila, cortando entre árvores secas, cujos galhos pareciam retorcidos de um jeito que nenhum vento natural explicaria. Quanto mais eu subia, mais o som da vila abaixo desaparecia, não gradualmente, como seria de se esperar pela distância, mas de forma abrupta, como se um véu de silêncio envolvesse o topo. Encontrei os restos da capela pouco antes do que calculei ser o momento de virar e descer. Restava pouco. Paredes desmoronadas, um arco de pedra ainda de pé, e no centro, intacto de um jeito que contrastava com a ruína ao redor, um único sino de bronze, pendurado numa estrutura de madeira que parecia recente demais para ter 60 anos. Não havia corda visível para tocá-lo, e no entanto, quando me aproximei, o sino se moveu, um único balanço, silencioso, como se algo tivesse acabado de soltá-lo. Não vi ninguém, mas senti, com uma certeza que não sei explicar racionalmente até hoje, que não estava sozinho ali. Recuei devagar, sem tirar os olhos do sino, e desci a colina no que deve ter sido o passo mais rápido que dei em toda a viagem, sem nunca correr, porque alguma parte de mim tinha certeza de que correr seria pior. Não subi novamente. Na manhã seguinte, agradeci a Aldrich e sua família pela hospitalidade e parti de Corran antes que o sol estivesse totalmente alto. Antes de eu ir, Aldrich me disse uma última coisa, na porta de casa, com os olhos fixos em algo distante. O senhor ouviu o sino de novo essa noite? Eu disse que não. Ele assentiu, do mesmo jeito que fizera na primeira noite, e não acrescentou mais nada. Levei semanas de viagem para deixar Corran verdadeiramente para trás, mas até hoje, em noites de silêncio absoluto, às vezes ainda ouço aquele sino lento, grave, badalando num intervalo que reconheço perfeitamente bem. E não sei dizer se é apenas memória, ou se, de alguma forma, ele nunca parou de tocar, apenas parou de ser ouvido por quem tem a sorte, ou a covardia, de nunca mais voltar.